Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou o Emanuel, estou aqui para mais um vídeo sobre decks budget, onde eu construo um deck focado por menos de R$150, escolhendo preços de comandantes, companheiros e terrenos básicos. No vídeo de hoje, dançando entre a vida e a morte, teremos uma prova do poder de Phyrexia com a nossa comandante, neste deck tech Ultra Budget. Eyla Ziu-Kor é uma criatura firexiana, clérigo 2/2 por 2 manas, uma preta e uma branca. Ela possui toque mortífero e mais duas habilidades, onde a primeira diz que, sempre que outra criatura entra no campo de batalha sob seu controle, você ganha 1 de vida. E complementando essa, temos outra habilidade, que diz que, sempre que uma criatura que você controla morre, cada oponente perde 1 de vida. Como dois lados de uma moeda, Eyla junta duas facetas do deck de ganho de vida, que são os efeitos de quando uma criatura entra no campo de batalha você ganha 1 de vida, e efeitos de que quando uma criatura morre os oponentes vão perder vida. E aqui, no entanto, temos uma versão mais simples, desses dois efeitos, para compensar o baixo custo de mana, onde a Eyla só se importa com as nossas criaturas para desencadear efeitos. Logo, em que direção que conduziremos esse deck, hein? Bom, muitas das staples de ganho de vida, falando a verdade, são bem caras, como Arcanjo de Tune, Égua Solar Adornada, Sangue Delicioso e etc. Enquanto as staples de perda de vida, em sua maioria, possuem ou versões mais baratas, ou por si só já tem um custo monetário bem diminuto, como um Degolador de Zulaporte ou uma Vidente Visceral. Aí, para unir o útil ao agradável, eu farei deste deck um deck Ultra Budget. O que significa que ele possui um preço bem menor do que os usuais R$150 que eu uso como base e que ele é bem funcional ainda apesar disso. Claro, o preço de pedir isso online vai ser maior que o preço base por conta de flutuações dos valores das cartas de loja em loja e certamente por conta de frete também. No entanto, ainda é bem mais barato fazer isso do que comprar um deck pré-construído, por exemplo. Ainda mais depois da Wizards ter de novo subido o preço destes. E lembrando também que esse vídeo é uma sugestão do amigo Abraão Otávio, que diz que um comandante que eu achei interessante é a Eyla Ziu-Kor, Sadistic Pilgrim, e se puder trazer um deck budget dela, em breve ia ser show. Então, obrigado Abraão, esse vídeo aqui foi trazido por você, e se você acha que a sua sugestão de comandante deveria aparecer aqui no budgetório, deixa o comentário abaixo. Pode ser que aconteça igual a Abraão e eu faça um vídeo a respeito dele. Mas agora, chega de papo. Para ajudar a necromante Liliana Vess a lidar com seu passado e lutarmos contra a Phyrexia, dividiremos esse vídeo em 3 partes. Primeiro, vamos montar a nossa estratégia no início do jogo e investigar o mistério da mansão Vess em Dominária. Em seguida, vamos entrar em conflito interno e externo, enquanto refletimos sobre as nossas escolhas e passado e fugimos de uma ameaça atual. Por último, revigorados, vamos opor resistência ao inimigo e soltar o miasma da morte sobre o campo de batalha, sagrando a nossa vitória sobre o conflito. E assim, vamos então para a primeira parte. Como muitos sabem, Liliana Vess é uma poderosa necromante vinda de Dominária. Com grande afinidade ao mana preto e um passado um tanto conturbado ao longo dos séculos, atualmente a imortal trabalha na Escola de Magia de Arcavios, em Strixhaven, onde ela ensina o uso da mana preta aos jovens prodígios. No entanto, atormentada por visões, Liliana resolve pedir uma licença para voltar à sua terra natal, para descobrir o porquê de um certo espírito a estar perturbando há tanto tempo. Primeiro, ela precisaria se apressar para fazer o necessário, pois vida de professor não é fácil, sabe? E quem é ou já viveu com um professor sabe o sufoco que é pegar uma licença, ainda mais uma que seja assim maiorzinha. E para apressar também a nossa estratégia de jogo, contamos com várias formas de acelerar mana. Na curva 1, temos 2 diamantes, que entram virados e geram ambos um mana colorido. Temos lentes prismáticas, que entra desvirada e que pode vir a corrigir cor de mana em vez de só acelerar mana. E temos também um carinha que eu adoro, que é o extremamente subapreciado, na minha opinião, Adinata Soldev. Por 2 manas, temos uma criatura 1/2 que pode virar para sacrificar uma criatura preta ou criatura artefato, e que gera mana preta igual ao valor de mana da criatura sacrificada. Um tema recorrente aqui são as mágicas e efeitos que requerem sacrifícios como custo adicional para funcionarem. E na minha opinião, estes são necessários para que um deck de aristocratas funcione, pois agem em conjunto com seus motores de sacrifício. No mais, o carinha aqui é 10, sacrifica, gera mana, tudo de bom. Na curva 3 temos o Servo Brunhido, que procura terrenos do deck e põe na mesa, e morre no processo.
Temos também a Esfera do Comandante e a Herança Honrada, ambas corrigindo nosso mana e provendo vantagens extras ao longo do jogo. E para finalizar, na curva 4, temos duas cartas, o Cor Cartógrafo e o Peneirador de Crânios. O primeiro é provavelmente a única criatura branca que procura planície sem depender de condição nenhuma e coloca no campo de batalha, sendo assim um substituto do Simulacro Solene. E a segunda é um Eldrazi incolor, que gera fichas que se sacrificam para gerar mana, basicamente sendo ultra sinérgico com a nossa estratégia. Liliana também sabia que por onde ela estava se aventurando, era bom estar preparada para o pior. Logo ela traça um plano e prepara ferramentas, feitiços e mantimentos para tirar vantagem de qualquer situação que o seu amigo a colocasse. E para tirarmos vantagem também da nossa estratégia, temos alguns efeitos de vantagem de cartas, como Arúspice Sinistra, Ceifador da Meia-Noite e Aberração Sufocante. Todas cartas que nos compram mais cartas quando sacrificamos as nossas criaturas. Auguro Cadáver, que nos compra várias cartas se tivermos criaturas no nosso cemitério e que por si só já é uma criatura que podemos sacrificar sem perder nada. Discípulo de Bolas, que sacrifica outras criaturas para comprarmos cartas e ganharmos um troquinho de vida. Ferroador Vil, que é tipo discípulo, mas que sempre compra duas cartas, que nos faz perder 2 de vida. Tudo num ótimo corpo 3 manas, 3/2 com toque mortífero. E por fim, Mestre Cuca das Docas e Perscrutado Proibido, que pedem para sacrificarmos nossas criaturas para os seus efeitos, em troco de ganharmos algumas compras de cartas. Claro, comprar carta não se resume apenas a comprar todas as cartas do mundo. Comprar um pouquinho de carta por menos mana e investimento na mesa também é vital para o início de jogo mais consistente. Portanto, temos Ritos da Vila, que sacrifica uma criatura para comprar 2 cartas. Assinar com Sangue, que faz com que o jogador alvo compre 2 cartas e perca 2 de vida. Ler os Ossos, que dá evidência 2 e compra 2 cartas e faz perder 2 de vida. E para finalizar, Preço da Ambição e Avidez Ancestral, que ambos compram 3 cartas por 4 manas e 3 de vida, sendo basicamente a mesma carta. Vamos então para a parte 2 desse vídeo. Preparada, Liliana adentra as Eternidades Cegas e logo chega ao território da antiga família Vess. Pra quem não sabe, os Vess já foram uma nobre família de Dominária, com o pai de Liliana sendo como um general e seu irmão Josu um estrategista e grande combatente. Apesar das memórias felizes de outrora, a necromante senta numa árvore morta da propriedade e descansa. No seu sono, assim como ela já esperava, estava presente o Homem-Corvo, o misterioso espírito que a assombrava desde garotinha. Liliana olha então para o velho e diz: "O que você quer de mim, Lindu, o necromante?" O espírito sorri, mas não retruca, e ela continua: "Se a menção de seu nome o agrada, não o falarei nunca mais. Mas se ela te atormenta, jamais direi outra coisa que não seja isso." O velho ignora sua petulância e prossegue: "Liliana, minha menina, assim como um pai não pergunta ao seu filho se deve fazer o melhor para ele, eu jamais te questionei sobre moldar o seu caminho para chegar até onde chegou. Porém, suas decisões nos últimos anos botaram em prova sua utilidade como meu possível receptáculo. Porém, isso não importa. Te chamei ao lar, pois o inimigo bate à porta e você deve acordar para a luta." E de repente, que nem dito, ela acorda, levanta-se do tronco e fica em posição de combate, pois sente uma presença bizarra e aterradora no local. A morte não é estranha para Liliana, mas aquilo lá não era gentil como uma morte por velhice, ou desagradável como um assassinato brutal. Aquilo era errado. Uma lança, então, passa muito perto de acertar a necromante, e a mesma então já começa a lançar várias magias mortais contra a direção do inimigo. E para que possamos também neutralizar as ameaças de nossos oponentes, usaremos remoções pontuais e limpezas de mesa. Descentelhar exila qualquer coisa, desde que custe 4 ou mais. Já fraturar destrói artefatos, encantamentos ou planinautas pelo mesmo custo de mana. Ritos do Oblívio e Fragmentos Ósseos também destroem permanentes inimigas, caso paguemos um custo de mana e um custo de sacrifício. E Comando Cátaro, Bocarro Ululante, Chupa-Cabra Voraz são todos criaturas que sinergizam de alguma forma com a nossa comandante e que conseguem destruir uma série de permanentes inimigas. Indo para as limpezas de mesa, matar os fortes pede para que todos os jogadores escolham qualquer número de criaturas cuja soma dos poderes seja igual ou inferior a 4, e depois sacrifique o resto. Por 3 manas isso é bem forte, pois ignora Indestrutível e mantém algumas coisas nossas vivas, como a nossa comandante. A nova Purificadora, no entanto, é bem mais direta, permitindo limpar a mesa de criaturas ou de artefatos e encantamentos, sendo bem flexível. Anoitecer e Alvorecer também deixam algumas de nossas coisas vivas enquanto matam outras coisas. Porém, aqui podemos conjurar essa mágica de nosso cemitério para retornar várias criaturas para a nossa mão.
Voltando ao conflito, Liliana finalmente escuta que os barulhos das lanças pararam e olha quem era o seu agressor. No fim, ela vê o que era a tal presença errada que ela tinha sentido, e isso vinha de uma Cor e de seu grupo de batalha. A necromante observa aquelas presenças estranhas, que não eram nem de metal e nem de carne exatamente. Aquilo era composto de uma carne viva, que não avivava o metal à sua volta, e similarmente de um gélido metal que não matava a carne ou a feria. Tudo isso junto num corpo monstruoso cheio de partes, apêndices impossíveis, ligados por um óleo que continha uma aura sinistra. Sua inimiga era chamada Eyla Zil-Kor, e eles se apresentam como Phyrexianos em busca do legado enterrado de um necromante. Sendo aquelas as suas terras, Liliana usa seus poderes para sentir o fundo do pântano e percebe que bem abaixo do solo da mansão estava enterrado um artefato que emanava uma mana preta indescritível, um anel de poder para todos os mortos governar. Sendo de Luminária, Liliana sabia que a ameaça Phyrexiana e a falha de Yawgmoth, e sabia também que eles eram problema. Logo, para impedir seus planos, Liliana toma distância e procura reanimar o máximo de cadáveres ali, sejam esses humanos ou animais. E para um deck de aristocratas como o nosso, reanimar as nossas criaturas também é algo importantíssimo, e para isso usamos cartas como Vitimar, que sacrifica uma criatura e volta 2 viradas para o campo de batalha. Ritos do Desenterro, que pode reanimar mesmo que esteja em nosso cemitério. Desenterrar, que traz de volta uma criatura com custo de mana 3 ou menos por 1 mana. Necromante Condenado, que não só se sacrifica, mas também volta uma criatura de nosso cemitério para a nossa mesa. E por fim, Reunir os Ancestrais, que volta uma série de criaturas baseadas no custo que pagamos em X. Sim, essas criaturas serão exiladas caso as deixemos no campo de batalha, mas é justamente aí que existe o fator de podermos sacrificá-las, e assim que elas estiverem de volta ao cemitério, não temos mais que ter medo de perdê-las para um exílio. E para emendar aqui, conforme alguns Phyrexianos eram derrotados, Liliana já acionava seus poderes para fazer com que a terra do pântano e seus cadáveres puxassem para baixo os Phyrexianos, exilando-os da luta. E para exilar também os mortos no nosso campo de batalha, temos Sanguinomante Desapiedado, que pode criar fichas, pode comprar uma carta ou exilar cemitérios. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento. E se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Vamos então para a parte 3 desse vídeo. Conforme o combate segue, Liliana se vê perdendo o terreno. Sem o poder do pacto demoníaco com Nicol Bolas e o poder do véu metálico, a necromante estava com dificuldades de lidar com aquela ameaça quase que alienígena. Então, ela sente o chamado. O anel de mana preta pulsava abaixo do solo, e seu poder a alcança. Conectado ao artefato, Liliana teve uma visão de poder. Lá, ela enxergou o primeiro homem que havia tido o poder da morte em suas mãos em toda a Dominária, que ensinou para o seu aprendiz, ensinou para o seu filho, e assim por diante até aquele conhecimento chegar em Lindul, que prendeu a sua alma e este poder ao anel. Liliana, então, vê o seu antepassado Ves, que era dono do anel, e enterrou para quebrar esse ciclo de ódio, selando Lindul em sono eterno. Até o nascimento de Liliana, que tinha um talento escondido para a necromancia fortíssimo. Porém, ela sabia que era mais forte do que isso, e toma para si o poder do artefato, sem usá-lo, e joga isso de volta nos Phyrexianos. Com suas capacidades aumentadas, a necromante sente o poder de todos aqueles que já morreram naquele pântano, e usa seus resquícios para se empoderar ainda mais. E para darmos também uma turbinada na nossa estratégia, temos várias criaturas que estão aqui só para morrer e formas de sacrificá-las. Invasão da Horda Medonha e Procissão de Carniçais nos fazem fichas de zumbi com relativa facilidade por 2 manas. Reflexão Pura cria criaturas para todos os jogadores sempre que estes conjuram criaturas, mas sempre destrói todas as fichas de reflexões no campo de batalha antes, sendo ideal com a nossa comandante e no geral uma cartinha com bastante potencial que é pouco utilizada. Vampiro Jurado e Esqueleto Remontado são 2 criaturas que continuam voltando de nosso cemitério, permitindo loops letais de sacrifício. Autocrata de Sengir e Senhor Abominável ambos criam fichas quando entram no campo de batalha, o que os tornam alvos ideais para reanimação. Já o Cativo Portador gera fichas quando morre, porém essas se sacrificam para gerar manas, o que é bem bom. Assistente Obediente pode ser sacrificado para retornar outra criatura do nosso cemitério para a nossa mão, sendo
bem eficiente no que faz. E por fim, temos Arcanjo do Hacking, que expõe as nossas criaturas que morrem por fichas de espíritos, caso essas não fossem já de início espíritos também. E falando em sacrificar, temos Comedor de Podridão, Vidente Visceral, Andarilho das Aflições e Guardião da Casa de Mir. Todas criaturas que sacrificam outras criaturas sem necessitar de nenhum tipo de pagamento adicional de mana, tornando essas peças valiosíssimas para o nosso plano de jogo. Algo que também é similar aqui é o Ideal Caído, que dá voar para a criatura encantada e que acresce caso sacrifiquemos outras criaturas, às vezes até mesmo possibilitando um abate por dano de comandante. Depósito Escondido e Pega Carne também são motores de sacrifício que requerem o pagamento de 1 mana, mas que ainda são bem bons pela sua evidência 1 e suas repetíveis vantagens adicionais. Liliana, então envigorada, lança uma fumaça preta, quase sólida em seus oponentes, um miasma da morte, e começa a drenar a vida e essência dos Phyrexianos e os controlando no processo. E aquilo era uma blasfêmia sem igual para Eylas, pois tudo aquilo que era de Phyrexia uma vez era sagrado e glorioso, e era de Phyrexia para sempre, até os ossos. E Liliana sabia disso no fundo, pois aquelas criaturas de puro ódio estavam lutando incontrolavelmente para se soltar de seu feitiço e seu controle. Porém, enquanto a necromante mantivesse o feitiço e estivesse em seu território, as máquinas iriam drenar vida umas das outras, causando uma destruição mútua. E para finalizar o jogo e drenar a vida também de nossos oponentes, usamos efeitos similares ao efeito de drena da Eylas e o Kor, tais como Celebrante Cruel, Vampira Vingativa e Degolador de Zulaporte, que drenam vida de nossos oponentes sempre que uma criatura nossa morre. Sir Conrad, o Sisudo, que dá 1 de dano na vida dos oponentes sempre que qualquer criatura morre, ou sempre que uma criatura deixa o nosso cemitério, ou sempre que uma criatura qualquer entra no cemitério vindo de qualquer lugar que não seja o campo de batalha. Temos também Cavaleiro Defunto, que faz os nossos oponentes perderem 1 de vida sempre que uma criatura entra no campo de batalha sob o nosso controle, Sacerdote da Praga Saqueador e Mago da Guilda de Viscopa, que drenam vida de nossos oponentes sempre que ganhamos vida, e Mercador Cinzento dos Asfódelos, que drena vida de nossos oponentes igual a nossa devoção ao preto e nos devolve essa vida. Derrotada, Eylas foge, e Liliana usa sua magia para enterrar o anel de mana preto fundo no pântano, forçando os intermináveis cadáveres ali enterrados a puxá-lo para baixo. Assim, ela volta para Arcavios para se preparar, pois o conflito em Dominária era muito mais urgente e perigoso do que ela jamais teria imaginado. E Lindul, ainda preso, sabia que era questão de tempo até que a necromante apelasse ao seu poder. Agora, roleplay à parte, vamos dar uma olhada na nossa base de mana. Temos vários terrenos básicos, divididos entre planícies e pântanos. Temos também terrenos não básicos, que vão ajudar na correção das cores do deck e que podem até entrar desvirados às vezes. Temos também Paisagem Infinita, para acelerar mana, Passagem do Ladino, para conceder imbloqueável a uma criatura qualquer, tipo algo gigante depois de termos sacrificado várias coisas. E Lodaçal Mortuário, para retornar criaturas para o nosso deck, recorrendo-as. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que está na tela. Lembrando, é claro, que esse valor está sujeito a mudar com o tempo e também que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga, no Moxfield ou no site Commander Decks. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de Dex Budget ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. E, para uma resposta mais rápida, os meus outros contatos estão aí na tela. Obrigado pela sua atenção e até lá, eu sou Emanuel e esse é o Budgetório. Até mais!